E o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região do Rio Grande do Sul, o desembargador Francisco Rossaldi Araújo, esteve em Erechim realizando um ciclo de visitas. A atividade faz parte do projeto Integra Tribunal Regional do Trabalho, um roteiro de visitas do presidente às cidades do interior de todo o estado, com o objetivo de aproximar a administração do tribunal às comunidades locais. Acompanhe a nossa entrevista. Em visita a Erechim, o desembargador e presidente do Tribunal Regional do Trabalho concedeu entrevista exclusiva à TV Erechim e destacou o trabalho que vem realizando em todo o estado, em prol de agilizar demandas. Na entrevista, ele destacou a importância de estar em Erechim e a satisfação de voltar à cidade depois de 30 anos. Esse projeto do Tribunal Regional do Trabalho chama-se Integra TRT, e ele consiste em visitar todas as cidades do interior do Rio Grande do Sul para aproximar a justiça do trabalho das comunidades, né? É muito difícil administrar um estado do tamanho do Rio Grande do Sul sem conhecer as peculiaridades de cada região, né? Aqui essa região é diferente da fronteira, é diferente da Zona Sul, é diferente do centro do estado, da Serra, da Grande Porto Alegre, enfim, né? Então nós temos esse projeto, vamos visitar todas as 65 cidades onde a Justiça do Trabalho está instalada, no interior do Rio Grande do Sul, e conhecer um pouco das peculiaridades de cada região. Eu tenho muita satisfação de retornar a Erechim, eu já fui juiz aqui há 30 anos atrás, né, como juiz substituto ainda. É uma cidade pela qual tenho um grande apreço, admiro a prosperidade de Erechim, a capacidade de diálogo. A cidade mudou muito para melhor da época que fui juiz aqui. E hoje então estamos visitando o prefeito municipal, o presidente da Câmara dos Vereadores. Agora terei uma reunião com os servidores e juízes da cidade e depois nós vamos conversar com os trabalhadores e com os empresários. Então todas as cidades em que a gente faz um roteiro semelhante para ir colhendo, e também visitei a OAB, né? E é isso, é conhecer as peculiaridades locais até para poder pensar em soluções para os problemas adaptados às necessidades daqui. O desembargador falou da atuação da Justiça do Trabalho nos municípios atendidos pela 3ª Vara, com sede em Erechim. Vou começar pelo Rio Grande do Sul. Nós tivemos o fenômeno da pandemia que meio que bagunçou a vida de todo mundo. Tristemente nos afetou. Todos nós temos a memória daqueles tempos difíceis da pandemia. A Justiça do Trabalho não poderia ser diferente, né? Isso afetou a economia, afetou o trabalho das empresas, a vida das pessoas. Mas nós já estamos a pleno vapor novamente. Nós não temos mais nenhum ato processual atrasado dos 2 anos da pandemia, especificamente 2020 e 2021. Nós estamos em 23 e temos o orgulho de dizer que estamos plenamente em dia, funcionando normalmente. É claro que algumas coisas mudaram. Por exemplo, nós tivemos um incremento de audiências telepresenciais, isso é normal, né? Eu acho que o que vem para melhor tem que permanecer, mas é evidentemente que para nós o essencial é que os juízes estejam presentes nos locais, sejam identificados com a comunidade, né, de preferência que residam na comarca ou que tenham uma presença muito forte para conhecer a comunidade. É o que nós temos aqui. Erechim é uma excelente jurisdição trabalhista. Temos prazos na média ou até mesmo melhor do que a média do Rio Grande do Sul. Temos uma movimentação processual importante, mas os processos trabalhistas andam, são resolvidos. Existe um excelente nível de conciliação que está igual ou acima da média do Rio Grande do Sul. Portanto, eu faço um elogio público aqui aos juízes do trabalho de Erechim, aos servidores das varas do trabalho de Erechim, que prestam um serviço de excelente qualidade. Com a chegada da tecnologia e as mudanças na forma de trabalho, surge um novo desafio para empreendedores, empresários e também para a Justiça do Trabalho, em se adaptar a novos tempos. Como quem administra e vê o fenômeno em todo o estado, eu diria 2 coisas. Nós temos que pensar no futuro e acertar algumas contas no passado. Pensar o futuro é pensar o impacto, por exemplo, das novas tecnologias, inteligência artificial. Eu fui convidado recentemente para fazer uma palestra agora na cidade de Marília sobre direito do trabalho no campo.
né? Já há estudos e projeções que nós teremos robôs daqui a pouco fazendo colheitas, plantando, etc. e tal, atividades. Ao mesmo tempo que isso pode ser uma ameaça aos empregos, pode ser também a criação de outros empregos com outras aptidões e outras qualidades que nós não tínhamos até então, né? Então, eu não vejo isso como necessariamente negativo, mas sim como diferente. E o diferente pode ser melhor ou pior. Espero que seja para melhor, né? Se isso trouxer melhor distribuição de renda, melhor qualidade de trabalho, está ótimo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos algumas faturas do passado. Eu me refiro, por exemplo, às recentes denúncias de trabalho análogo à escravidão. Não é admissível que o Brasil, e que o Rio Grande do Sul especificamente, ainda tenha denúncias de casos dessa maneira. Isso é uma vergonha para toda a sociedade. É uma vergonha para os trabalhadores, é uma vergonha para os empresários, porque nenhum empresário gosta de ter seu produto associado a uma forma indigna de trabalho, né? E esse também é um papel da Justiça do Trabalho, é colocar as relações trabalhistas no século XXI com a qualidade que a gente sonha para o século XXI. Acho que nós temos um bom corpo de juízes, de servidores, mas é preciso que a sociedade tenha a consciência de que é importante ter um trabalho digno. Um trabalho digno não é só um bom salário, mas é condições de trabalho que a pessoa possa se desenvolver. E bons salários não são contra as empresas. Pelo contrário, bons salários fazem circular o dinheiro na economia e fazem com que nós tenhamos mais produção, mais consumo e todos ganham. Todos ganham quando a riqueza é bem distribuída dentro de uma sociedade. Basta olhar os países desenvolvidos, né? Os países mais ricos do mundo são os que têm menor diferença entre ricos e pobres, né? Os que têm mais distância entre ricos e pobres são países subdesenvolvidos. Então nós precisamos pensar nisso, nós temos que olhar lá na frente, né? O Brasil só vai se desenvolver, o Rio Grande do Sul só vai se desenvolver, Erechim só vai se desenvolver se todos trabalharem com essa visão. Tão importante quanto criar a riqueza é distribuí-la de forma justa. O trabalho não é uma mercadoria. O trabalho envolve valores como dignidade, decência, felicidade, realização, e que isso é importante para todos nós. Eu acho que novos desafios na economia geram novos desafios para a justiça do trabalho. Nós temos que ter também essa visão social, por exemplo, da trabalho em plataformas digitais, né? Isso não está regulamentado, mas de uma certa maneira nós temos que enxergar isso como uma emancipação e não como um regresso, uma volta a um regime de servidão, um regime de exploração excessivo da pessoa humana, né? Novas tecnologias levam a problemas que nós não pensávamos até então. Hoje, por exemplo, nós temos o direito de nos desconectar. Eu tenho o direito de passar o fim de semana ou ter um dia que eu não preciso estar permanentemente respondendo mensagem. Embora eu sei que isso seja difícil. Eu vejo isso pelo minha própria forma de trabalhar. Hoje eu acordei, era às 6h30 da manhã, com mensagens no meu celular, né? E eu já saio respondendo porque a gente não quer deixar para outra hora. Mas 6h30 da manhã vamos combinar que não é hora de ninguém ficar respondendo mensagem de trabalho. Então, esses desafios, eu acho que a Justiça do Trabalho está preparada. Nós investimos muito na formação dos nossos juízes e servidores. Nós temos uma escola judicial aqui no Rio Grande do Sul que tem um movimento destacado em todo o Brasil, é talvez a maior escola judicial, a mais importante, a que mais produz conhecimento. Não só para os juízes e servidores, mas também agora nós abrimos muitos dos nossos cursos para os próprios advogados e para a comunidade em geral, né? Se o sujeito é um empresário, se é um trabalhador e quiser ver as discussões sobre as questões trabalhistas mais atuais, pode entrar lá no nosso site, Escola Judicial TRT4, são cursos abertos, gratuitos, à disposição de toda a população. Então acho que a Justiça do Trabalho está preparada para se adaptar, como fizemos na pandemia, por exemplo. Ninguém sabia o que fazer na pandemia. E nós fomos criando novas soluções, entramos no processo virtual e a Justiça do Trabalho foi a primeira a voltar a funcionar, ainda que de forma virtual, para não parar o trabalho. Então acho que essa criatividade tem que ser ressaltada e certamente nós utilizaremos as novas tecnologias, a cabeça aberta para resolver os novos problemas que vão aparecendo. O desembargador destacou o trabalho ágil realizado em toda a nossa região. Vou fazer duas comparações e peço que me interpretem no sentido de boa fé. A Justiça do Trabalho é certamente o ramo do Poder Judiciário mais rápido, célere e eficaz. Basta olhar o anuário do CNJ, que se chama Justiça em Números, é notável a diferença
com relação a outros ramos do judiciário. Eu não estou fazendo nenhuma crítica, mas estou enaltecendo as características da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho de Erechim, como eu disse, está acima da média do Estado, né, em termos de qualidade. E é um elogio que tenho que fazer aos colegas daqui. E se nós compararmos com países desenvolvidos, para a senhora ter uma ideia, na Europa, eu morei lá, estudei lá, conheço razoavelmente, você faz um cálculo de 1 a 2 anos por grau de jurisdição, ou seja, primeiro grau, depois recurso, segundo grau. Em média, um processo na França, um processo trabalhista na França duraria de 2 a 4 anos de tramitação. Certamente Erechim não leva 1 ano, né, entre entrar e ser julgado, a não ser algum caso muito específico, muito difícil, que tem uma prova muito complexa. E o nosso tribunal julga hoje em menos de 1 ano os recursos que são a ele submetidos. Portanto, comparando com outros países ainda hiperdesenvolvidos como França e Alemanha, a nossa Justiça do Trabalho é relativamente célere e eficaz. Às vezes as críticas são injustas, né? Eu sei que nós temos muito movimento, sei que nós temos problemas, mas eu acho que as nossas virtudes superam os nossos defeitos. Referente à terceirização de mão de obra, o desembargador também falou dos novos modais. A terceirização pode ser um problema, se não for bem administrada. Por si só, a terceirização é uma forma de subcontratação de mão de obra, né? Uma empresa principal subcontrata de uma terceira a mão de obra, que aloca aquela mão de obra para realizar um trabalho específico ou alguma atividade que não seja a sua atividade fim. Isso por si só não é ruim, o problema é as fraudes. O problema é quando isso é usado para precarizar direitos, para não pagar direitos, ou uma terceirizada que desaparece e ninguém sabe onde é que vai ficar, porque é fácil cometer esse tipo de fraude. Então, não tendo uma visão preconceituosa em relação à terceirização, mas uma visão lúcida, eu diria assim, nós temos que separar as más empresas terceirizadas das empresas que trabalham de forma decente, honesta e correta. Né? E essas empresas, sim, aí sim nós temos um problema, né? Porque aí o Poder Judiciário tem que estar atento. Acho que a legislação pode ser aprimorada. Por exemplo, para abrir uma empresa terceirizada hoje não precisa fazer nenhuma garantia ou nenhum depósito, né? Eu poderia, por exemplo, pode fazer uma empresa terceirizada, mas vai depositar lá R$500 mil em garantia, vai ficar numa conta que, se der algo errado, esse valor vai cobrir eventuais dívidas ou pelo menos vai diminuir passivos trabalhistas. Nós não temos isso no Brasil. Né? Outros países têm, né, esses depósitos de garantia. Vou lhe dar um exemplo prático. Se a senhora for abrir uma loja do McDonald's, a senhora tem que fazer um depósito, uma caução, porque a McDonald's não vai colocar seu nome em risco por causa de um mau empresário. Portanto, ela exige uma garantia. É um negócio lucrativo, mas para eu obter essa vantagem de ter essa franchising, esse negócio lucrativo, eu tenho que fazer um depósito. Isso não existe no Brasil, por exemplo, para fazer uma terceirizada. Então, o que nós temos? Nós temos o caso de pessoas mal intencionadas, abrem empresas sem nenhum lastro, contratam, depois fogem, desaparecem e não pagam esses direitos trabalhistas e acabam criando uma má imagem para todos aqueles outros que trabalham de forma honesta e correta. Por isso que existe esse preconceito em relação à terceirização. Então nós temos que ter uma visão serena das coisas. Os ruins, os maus, têm que pagar por seus erros. E os bons têm que ser elogiados. A gente não pode misturar uma coisa com a outra, porque isso é injusto. Os municípios atendidos são Aratiba, Barra do Rio Azul, Barão de Cotegipe, Benjamin Constante do Sul, Campinas do Sul, Carlos Gomes, Centenário, Charrua, Cruz Altense, Entre Rios do Sul, Erebango, Erechim, Erval Grande, Estação, Faxinalzinho, Floriano Peixoto, Gaurama, Getúlio Vargas, Ipiranga do Sul, Itatiba do Sul, Jacutinga, Marcelino Ramos, Mariano Mouro, Paulo Bento, Ponte Preta, Quatro Irmãos, Severiano de Almeida, São Valentim, Três Arroios, Viadutos e Áurea. Casos novos. Em 2020, 1.764 casos. 2021, 1.800 casos. 2022, 1.840 casos. 2023, até o dia 25 de setembro, 1.283 casos. Processos resolvidos na fase de conhecimento, decisão sobre o mérito. Em 2020, 1.391 casos.
2021, 1.657 casos. 2022, 1.941 casos. 2023, até o dia 25 de setembro, 1.750 casos. Processos resolvidos na fase de execução. Cobrança do pagamento dos direitos reconhecidos em juízo. Em 2020, 804. 2021, 853. 2022, 1.437. 2023 até 25 de setembro, 828. Processos pendentes de julgamento aguardando solução do mérito, 1.012. Processos pendentes de liquidação, cálculo dos direitos reconhecidos em juízo, 591. Processos pendentes de execução, aguardando o pagamento dos direitos reconhecidos em juízos, 1.604. O total de casos que passaram por tramitação são 3.207.